Prontinho. Então, gente, estamos na Revista Espírita de 1860. A gente acabou de passar pelos artigos, quer ver? Estudos sobre o espírito de pessoas vivas. Para quem não sabe, é possível evocar pessoas vivas, né? Aqui nessa de março tem alguns artigos sobre isso. Na de janeiro tem um bem interessante. Espírito de um lado, corpo de outro, palestra com o espírito de um vivo. São 120, não, 80 perguntas, achei que era mais. 80 perguntas aqui, feitas para esse espírito. É bem interessante. Mas 80 perguntas é muita pergunta. Sim, Muita coisa, sim. muita coisa. E uma coisa que eu destaquei já até na semana passada, é muito legal a revista, porque você começa a ver as nuances ali que você vai percebendo por que é possível chegar a certas conclusões, né? Quando a gente vê, por exemplo, ele nessa evocação aqui do Dr. Vignal, ele evoca também um espírito que estava assombrando uma casa. E esse espírito, que era assim, um espírito ainda inferior, em sofrimento, né? E Kardec pergunta como é que ele sabia que o outro espírito era da pessoa encarnada. E ele fala, os espíritos comuns não têm forma, mas o do encarnado tem a forma humana, né? E a gente já viu em outros dois lugares eles falarem a mesma coisa, né? Que os espíritos não têm forma. Claro que o espírito que está apegado, ele acha que ele é o corpo, então ele vai ter forma. O espírito inferior acha, ele vai ter forma, né? Mas os espíritos desapegados não se ligam a isso. Então a gente começa a ver aí vários pontos interessantes, né? Mas vamos lá. Eu queria só falar uma coisinha, é o seguinte, aqui a gente está num grupo de estudo, não tem palestrante, não Isso. tem professor, todo mundo é aluno. Então, o Paulo falou um monte de coisa agora. Quer comentar? Como a gente está em muita gente, era legal levantar a mão, senão eu escuto, vamos dizer, a Cíntia, não escuto o que a Norita está falando. Então, é Sim. interessante levantar a mão para dar sequência e saber, né? Para todo mundo ter a voz. Sim. E outra terceira coisa, é, aqui não existe pergunta besta, pergunta Isso. boba. Eles sabem muito, isso aí que eu vou perguntar é muito idiota. Não existe, não Uhum. existe. Sim. Então, eu gostaria que todo mundo se sentisse à vontade. Aqui a gente não julga ninguém, não caracteriza. Aliás, a gente procura não julgar ninguém e todo mundo tem espaço aqui, tá bom? Sim. Hoje eu estava falando justamente, né, que, por exemplo, uma coisa que eu ainda não tenho total certeza de como acontece é porque que os espíritos falam, né, alguns que eles estão ali, que eles foram obrigados a estarem ali, e o outro espírito obrigou ele a estar ali, né? Eu entendo de uma certa forma que não é porque o outro desrespeitou ele, mas como isso acontece, eu não tenho certeza ainda. Então, é justamente isso, né? Essas perguntas, esse diálogo que a gente vem tendo aqui sobre tantas coisas que tem amadurecido tanto, né, o conhecimento para nós. E só para completar isso que você falou, desde o primeiro estudo você tem essa dúvida. E olha que já faz É, 2 anos. Desde o primeiro exatamente. dia você fala, por que ele está lá Tá vendo obrigado? como eu sou burro? Não, não é isso. É que ainda a gente não descobriu a resposta. Não Sim, tem a resposta. sim, exatamente. Diga, Mídia. Olha, Paulo, eu já li alguma coisa de Kardec, não me lembro agora onde foi, sobre esse tema, né? Em que o espírito se acha na obrigação de ficar ali. E, pelo que eu entendi, na verdade, ele não está obrigado, mas devido ao processo, à evolução dele, o nível os filtros, né, de conhecimento que ele tem, né, ele se sente no dever de dizer que está sendo obrigado, mas na verdade ele não está ali constrangido Sim, pela ele não é, está ali forçado, né? Mas ele teve esse entendimento, né? Devido ao processo, o nível de evolução que ele tem. Foi mais sim. ou menos isso que eu entendi. Não sei se está
É mais ou menos o que eu entendo hoje, né? Que é uma questão moral ali, né? O outro é superior e o outro talvez se sinta assim, né? Tipo, eu quero fazer aquilo e eu me sinto assim, eu respeito essa superioridade moral do outro. Deve ser alguma coisa assim, sei lá. Mas tá bom, gente, né? Uhum. A gente vai amadurecendo, né? Isso aí. Eu vou ler então um pouquinho aqui, depois se alguém continua, tá bom? O Gênio das Flores. Sessão de 23 de dezembro de 1859, médium Senhora Boyer. Sou Retani, um dos espíritos que... Peraí, não é aqui. É aqui. Um dos espíritos que presidem a formação das flores, a diversidade de perfumes. Sou eu, ou antes somos nós, pois somos muitos milhares de espíritos que ornamos os campos e os jardins, que damos ao horticultor o gosto pelas flores. Não lhe poderíamos ensinar a mutilação que por vezes pratica, mas lhe ensinamos a variar seus perfumes, a lhes embelezar as formas tão graciosas já. Contudo, é principalmente para as flores abertas naturalmente que se volta toda a nossa atenção. A estas prodigalizamos mais cuidados ainda. São as nossas preferidas. Tudo quanto é só necessita de auxílio. Eis porque delas cuidamos melhor. Eu fiz uma anotação aqui. Os únicos espíritos que ficam preocupados com a reprodução da vida material no mundo espírita são os apegados. Os demais, de qualquer grau, servem, atuando na criação. Falei isso porque a gente vê esse espírito aqui falando, né, que eles estão cuidando. A gente vai entender melhor nas perguntas ali, né? Mas veja, eles estão cuidando da própria natureza e a gente está preocupado se vai para nosso lar dormir na caminha. Diga, Emília, acho que foi primeiro. Não, eu acho que a mãozinha que ficou aqui ativada. Ah, tá bom. Então foi a Ariane. Então, Paulo, você vê que quando ele fala aqui, ó, não lhe poderíamos ensinar a mutilação que por vezes pratica, mas lhe ensinamos a variar seus perfumes. Eu achei importante falar isso, porque esse espírito, ele não ensina, a mutilação seria acabar com a planta, né? Você tira a flor, você acaba com, né? Não é esse. Então, ele não ensina a tirar a planta, ele ensina a planta ficar mais perfumada, a planta, a flor, né, aqui no caso. A flor ficar mais perfumada. Achei importante ele falar isso. Não ensina a mutilação, não ensinamos, mas lhe ensinamos a variar seus perfumes, ou seja, tirar o maior proveito do fruto, que é a flor, né? O fruto Sim. daquela planta. Sim. Eu achei interessante ele enfocar, ressaltar isso aí. Sim. Você tinha falado lá do céu e inferno, você acha que aqui já cabe pegar e... Eu acho que tem que ser mais para baixo. Tá. Acho que tem que ser lá no São Luís, porque eu acho que ele explica melhor ali, e depois a gente pode falar do céu e inferno. Tá bom. Eu acho, né? Não sei. Tá. Desde o começo aqui é interessante porque tem um tom meio poético, né? Esse negócio aqui. É isso que a gente vai entender. Também somos encarregados de espalhar os perfumes. Levamos ao exilado a lembrança da pátria, fazendo entrar em sua prisão um perfume das flores que ornavam o jardim paterno. Para aquele que ama e ama realmente, levamos o perfume das flores ofertados pela noiva. Ao que chora uma lembrança dos que se foram, fazendo desabrochar em seus túmulos as rosas e violetas que lembram as suas virtudes. Qual de vós não nos deve essas emoções suaves? Quem não estremeceu ao contato de um perfume amado? Penso que estejais admirados, ouvindo-nos dizer que há espíritos para tudo isso. Contudo, é pura verdade. Jamais encarnamos e talvez jamais encarnemos em vosso meio. Entretanto, alguns já foram homens, mas poucos entre os espíritos dos elementos. Em vossa terra, nossa missão nada é. Progredimos como vós, mas é principalmente nesses planetas superiores que somos felizes. Antes de continuar aqui,
cai naquilo, né? Um espírito está falando isso daqui. Jamais encarnamos e talvez jamais encarnemos em vosso meio. Mas agora eu entendi. Em vosso meio. Né? Não quer dizer que eles nunca tenham encarnado. Entretanto, alguns já foram homens, mas poucos entre os espíritos dos elementos. Em Júpiter, nossas flores emitem sons melodiosos e formamos as moradas aéreas, das quais só os ninhos de colibris vos podem dar uma pálida ideia. Pela primeira vez vos farei a descrição de algumas dessas flores não apenas magníficas, mas sublimes e dignas dos altos espíritos, aos quais servem de morada. A Deus, que um perfume de caridade vos anime, as próprias virtudes têm seu perfume. Ariane aqui anotou. Quer falar, Ariane? Desculpe. Quero. Quando ele fala que jamais encarnemos no nosso meio, quando ele fala assim, entretanto, alguns já foram homens, mas poucos entre os espíritos dos elementos, eu acho que ele quer dizer que são espíritos puros, que não tem mais necessidade de encarnação no mundo como o nosso, que é de regeneração. Aliás, ainda não chegamos lá, né? De provas e expiações. Então, ele está numa missão aqui, né? A missão dele é ensinar os homens a plantar flores e tirar o melhor delas. Ao mesmo tempo, confortar as pessoas, né? Que sentem, que amam, né? As pessoas, confortar as pessoas com os perfumes que elas carregam de lembranças dos seus, sei lá, os seus queridos, né? Que já se foram. Então, ele, além dele confortar, ele guia, né? Então, são pessoas que inspiram, né? Uhum. Achei interessante isso aqui. É tipo uma caridade. E outra coisa também, que eu olhei também, vou ressaltar, é que ele não fala na primeira pessoa, ele sempre fala na terceira, só na primeira frase que ele fala na primeira, Sim. né? Então, ele não sabe se ele faz da rosa ou faz da violeta, ou qual for que ele usa. Ele está num grupo, ele está em grupo fazendo aquilo. E quando ele faz, ele fica radiante, né? Assim, ele fica satisfeito com o que ele faz. Uhum. E eu acho que ele é um espírito puro por causa justamente dessa coisa aqui. Não poderíamos ensinar a mutilação. Por isso que eu acho que ele é um espírito puro, ele tem bons pensamentos. É isso que eu penso. Sim. Cíntia, você levantou a mão aí? Então, eu não. Desculpa se eu cortar, tá, gente? Eu já cheguei atrasada, desculpa, nem falei oi para as pessoas novas. Eu tava lembrando, sabe a Poppy Flower, aquela flor vermelha que simboliza as pessoas que morreram na guerra, os soldados? Vocês sabem Não. a história? É que a gente não tem, né, no Brasil, porque a gente, graças a Deus, não teve esse tipo de guerra pesada. Mas a Poppy Flower, ela é depois eu mando a foto, ela é uma flor vermelha e ela simboliza todos os soldados que morreram na guerra. Então, essa flor, ela nasceu no campo de concentração e ela nasceu do nada, onde os corpos estavam jogados. Então, por isso essa flor simboliza, né, as pessoas que lutaram na guerra. E todo mundo, especialmente os familiares, eles carregam esse símbolo e eles colocam, né, um brochezinho assim na roupa na época do ano que faz essa homenagem, né? E aí eu lembrei disso, porque ninguém sabe explicar como essas flores nasceram nesses campos, né? Então, assim, na hora me veio que me parece, né, ser um trabalho espiritual, né? Porque como? Ninguém sabe explicar, eles falam que foi um milagre, né? Então, isso que eu queria acrescentar. Entendi. Depois eu mando a foto para você. Tá. Vocês lembrar uma coisa aqui? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Papel do pesquisador e do médium. Eu acho que foi nesse aqui que a gente abordou. André Luiz? Não, não foi. Poxa vida, onde é que foi? Teve um lugar onde a gente chegou até a pegar e falar do André Luiz. Lembra, Ariane, que eu falei, olha lá, no nosso lar, agora dá para entender
que ele estava falando, só que ele não entendia o que ele estava falando. Bosque. No site de Flor? No site? No nosso... Ah, esse aqui. Cidades no Além-Túmulo. Olha só. A gente estava fazendo um estudo e eu lembrei de uma coisa que eu tinha lido há muito tempo lá no Nosso Lar, do André Luiz. Onde ele fala, olha só, a mensageira do bem fixou o quadro, acho que eles estavam lá para ajudar alguém, né? Compreendeu a gravidade do momento e acrescentou, não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou o passe de reconforto ao doente, se afastaram, vamos à natureza. Acompanhei, aí ela falou, não só o homem pode receber fluidos emitidos, as forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Admirado da lição nova, segui. Chegando ao local onde se alinhavam as árvores, né, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Isso aqui é interessante, né? Então, os espíritos não falam pela boca, né? É uma figura de linguagem que ele está usando aqui. Ele não estava conseguindo entender o pensamento que eles estavam tendo ali. Desculpa, Norita, você levantou a mão? Sim. Eu não tinha visto. Quer falar? Não? Daí a momento, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, vi indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. São os servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Não são duendes, né? São esses espíritos elementares que é que a gente está vendo aí. Com a calma de entender, né? E André Luiz não estava entendendo nada que estava acontecendo. Ele deixou a cabeça, né? A mente dele criar um monte de coisa aqui. Enfim, foi isso, né? Eu achei legal isso aqui. Quer falar, Dorita? Então, eu estava vendo que mais para frente nós vamos ver que o São Luís fala que esses espíritos, eles são dirigidos por espíritos superiores, então eles não Isso. são, né, superiores, como são os elementais, né? Sim. Você está falando das flores ou da... Das flores, aqui A gente depois, não, mais para frente. Então, Norita, a gente não pode saber se eles são puros ou não. Mas a gente dá para saber que eles são mais evoluídos. Mas... Ele não fala claramente. Mais evoluídos que, sei lá, nós, entendeu? Mas Porque aí... se ele trata de uma coisa que é criação, ele não pode ter a criação se ele não tiver toda a parte moral nele bem sedimentada, o espírito. Assim que eu entendo. E quem tem a moral bem sedimentada, quem que é evoluído moralmente? O espírito puro. É assim que eu entendo. Por isso que eu falei. Mas por isso que eu trouxe o artigo do Céu e Inferno, que ali ele explica isso. Sim. Mas a gente podia ver mais para frente, depois do São Luís. Mas é assim que eu entendi, Norita. Não sei se eu estou certa ou se eu estou errada. Sim. A gente discute. Você acha que, então, que eles, como eles são organizados pelos espíritos... como é que você falou? Eu não guardei exatamente o jeito que você falou, Norita. Desculpa. Não, é o que eu estou lendo da resposta de São Luís deu para Kardec. Tá. Tá. Pelo que a resposta de São Luís... Okay. Mais para frente nós vamos ver esse tópico. Sim. Só um momento, Emílio. Eu só ia falar. Aqui, o que eu entendo, que eu já vi até hoje, é que assim, você tem os espíritos que organizam, e você tem os espíritos até abaixo disso. Inclusive a gente faz a nossa parte na criação, né? Quando a gente está lá arando o campo, a gente está fazendo a nossa parte na criação também.
Mas abaixo de nós existem espíritos que não, quer dizer, não são nem espíritos ainda, né? São princípio espiritual, né? Eles estão vivendo ali ligados aos elementos ainda em elaboração, para depois virarem animais e tudo mais. Esses espíritos, eles devem ter um papel muito, esses princípios espirituais devem ter um papel muito importante na criação, né? Em tudo isso que a gente não entende ainda, desde a célula, né? E são regidos pelos espíritos superiores, né? Diga, Emílio. Paulo, o que me chamou a atenção logo acho que no segundo parágrafo, quando ele fala sobre que nunca encarnaram nesse planeta, alguma coisa assim, eu não me lembro mais do que eu li aqui. Jamais encarnamos e talvez jamais encarnemos em vosso meio. O que dá para entender aqui é que ele recebeu uma mensagem de um espírito de outro planeta, né, e que eles não tiveram a necessidade de encarnar aqui no nosso, né? Não sei. É aí que tá. Como o Kardec vai perguntar aqui, fazer algumas questões, acho que a gente pode avançar para cá para tentar entender, porque eu também não entendi direito isso aí ainda. Perguntas a São Luís. Outro dia tivemos uma comunicação espontânea de um espírito que disse presidir as flores e seus perfumes. Há realmente espíritos que podem ser olhados como gênios das flores? Essa expressão é poética e bem aplicada ao caso, mas a bem da verdade seria defeituosa. Não deve duvidar que o espírito, por toda a criação, preside apenas ao trabalho que Deus lhe confia. Assim deve ser entendida essa comunicação. Esse espírito chama-se Retane. Como tem um nome se jamais encarnou? É uma ficção. O espírito não preside de maneira particular a formação das flores. O espírito elementar, antes de passar à série animal, dirige sua ação fluídica para a criação vegetal. Esse ainda não encarnou. Não age senão sob a direção de inteligências mais elevadas, que já viveram o bastante para adquirir o conhecimento necessário à sua missão. Foi um desses que se comunicou. Quando ele fala, foi um desses que se comunicou, eu acho que ele está falando, não age senão sob a direção de inteligências mais elevadas. Eu acho que é um desses das mais elevadas. E não o princípio espiritual lá, o espírito elementar, né? Ele vos fez uma mistura poética da ação de duas classes de espíritos que atuam na criação vegetal. A Ariane anotou aqui. Eu falei assim, interessante isso. Perceba que mas é isso aqui, acho que é do anterior. Peraí, deixa eu ver. Não é daqui. O espírito elementar, antes de passar à série animal, dirige sua ação fluídica para a criação vegetal. Então, a ação fluídica dele aconteceu pela inspiração aos agricultores, aos como é que fala? Floricultores. Eu pus hortifruti, mas é floricultores. Pelo pensamento. Ao menos foi assim que eu entendi. Foi a inspiração que fizeram os floricultores tratarem as plantas para elas soltarem o melhor perfume e tal. Nesse caso, acho que teria que ser um espírito mais avançado, né? No caso do espírito elementar aqui, eu penso, o que eu entendo aqui é que é um espírito, um princípio espiritual. Ele não é espírito, ele não tem consciência ainda. Ele ainda está ligado ao vegetal e depois ao animal sem ter consciência disso. Peraí. Porque, veja, ele não entrou ainda na série animal. Mas ele não passou para emissões para ajudar a série animal, não? Para guiar a série animal.
não ser a série animal. O espírito Porque elementar... como é que ele vai ter, por exemplo, vamos dizer que ele seja um espírito, como é que ele vai falar que ele só vai, ele vai confortar as pessoas se ele ainda não sabe o que é um sofrimento, que ele não sabe o que é um sofrimento. Mas ali tem a mistura, né, de dois. Quando ele fala ali, já te deixo falando aí. Bom, mas... Ele fala ali, né, foi uma coisa poética, e esse espírito que falou era um espírito que esse sim tinha consciência e estava misturando o papel dele com o papel dos outros, que são os elementares. Né? Diga, Norito. Então, eu até coloquei uma observação aí. Como que ele não tem consciência nem pensamento se ele se comunicou? Então, a comunicação não foi do princípio do espírito elementar. Diga, Roberto. Oi, desculpa. Eu vi essa pergunta ali nas anotações e eu até respondi. Eu entendo igual você, Paulo. Eu acho que são dois espíritos. Um que não tem consciência e que ainda é do reino vegetal, um elementar, e um outro que seria tipo, como se fosse o mentor desses vários milhões de espíritos. E esse é o que se comunicou, né? É o que ele diz aqui, né? Pelo menos. É o que eu entendi. Mas, então, você falou uma coisa assim, Roberta, o espírito que dá vida à planta, dá vida, não é aquele que guia e fala para o floricultor tratar bem da planta para ela soltar todos os perfumes. É outro? Sim, mas... Entendeu? Não é? Sim, mas eu acho não que é uma forma de inspiração. Bom, assim que eu entendo. Por exemplo, se um espírito desse se comunicasse e falasse que ele é o espírito que faz tudo isso com a célula do corpo humano. É ele que dá ao homem, ao ser humano, a vida, a vontade de respirar, ou sei lá, a vontade de sair para andar, a disposição para o dia, enfim. Não a vontade, né? Mas entende o que eu quero dizer? Então a gente tem, em cada célula, a gente sabe que tem um princípio espiritual, um princípio elementar. Né? E a gente tem alguém que comanda tudo isso. Está em nós, mas existem os espíritos que dirigem toda essa formação biológica, né? A gente não faz nem ideia do que possa ser. Então, o que eu entendi disso aqui tudo é isso, né? Tem os espíritos que estão ligados ainda aos vegetais, aos reinos vegetais, e os outros que são os espíritos superiores que coordenam tudo isso. Então, a questão 4 responde isso aqui, ó. Assim, o espírito que se comunicou não é o que habita e anima a flor? Não. Eu lhe disse claramente, ele guia. Então é outro, não é o mesmo. Sim, mas... Por isso que ele não tem nenhum pensamento. É outro espírito. O que tá dando a intuição, guiando, é um espírito que seria mais elevado que o que dá vida à flor, não é isso? Isso que eu entendi. Por causa dessa coisa, dessa frase. Bom, mas vamos seguindo. Você ainda quer falar, Roberto? Oi, não. Tá. Bom. Não, né, mas só para relembrar aqui que ele fala aqui, né, é uma expressão poética, é uma ficção. Cadê? Ele fala aqui, né, que ele misturou os dois papéis, né? Foi um desses que se comunicou. Ele fez a mistura poética da ação de duas classes de espíritos. Não tendo ainda vivido esse espírito, mesmo na vida animal, como é tão poético? E ele fala, releia. Né? Releia. Ele faz uma observação aqui da pergunta 24 da senhorita Indermulli, que foi anterior, onde ele diz, sabe-se que os espíritos não gostam de repetir. Nossa linguagem para eles é tão lenta que evitam tudo quanto lhes parece inútil. Eis um ponto que caracteriza os espíritos sérios. Os levianos, zombadores, obsessores e pseudo-sábios geralmente são faladores e prolixos. Como os homens, a quem falta base, falam para nada dizer. As palavras substituem os pensamentos, que julgam impor pelas frases redundantes e por um estilo pedante.
Não tendo vivido ainda esse espírito, mesmo na vida animal, como é tão poético? Releia. Então, né, é uma ficção. O espírito não preside de maneira particular na formação das flores. O espírito elementar, antes de entrar à série animal, dirige sua ação fluídica para a criação vegetal. Esse ainda não encarnou, né? Ou seja, quando ele fala não encarnou, significa, o entendimento aqui que eu vejo é não encarnou como humano, né? Não age senão sob a direção de inteligências mais elevadas que já viveram o bastante para adquirir o conhecimento necessário. Sua missão foi um desses que se comunicou. Esse foi um desses, eu ainda não tenho certeza, que ela vem em francês para ver se fica mais de quem que ele está falando aqui. Diga, Ariane. Então, quando a gente lê o artigo lá o texto lá do Céu e Inferno, vai ficar um pouquinho mais fácil, eu acho, para entender isso aí. Tá. Para mim ficou mais claro. Tá. Isso é depois daqui, né, que você colocou. Só quando eu terminar os 6 aqui, a gente lê. Tá. Então, assim, o espírito que se comunicou não é o que habita e anima a flor? Não. Ele disse claramente, ele guia. Esse espírito que nos falou esteve encarnado? Esteve. O espírito que dá vida às plantas e às flores tem o pensamento e a compreensão de seu eu? Nenhum pensamento e nenhum instinto. Aí foi o que você perguntou, né, Norita? Se não tem, como que se comunicou? Justamente porque o que se comunicou foi o outro. Foi o outro. Tem algum lugar da Revista Espírita, eu já vi, mas eu não vou lembrar onde é, onde tem uma comunicação semelhante a essa daqui, atribuída a como se fosse um espírito de um animal. Mas não me entendam, não é um espírito de um cachorro que estava se comunicando lá, mas era parecido com isso daqui. E Kardec pergunta, né, como que ele pôde se comunicar? E o espírito, acho que foi São Luís, responde, né, que ele estava sendo assistido, né, por outro espírito, e que não era, na verdade, o espírito do animal, alguma coisa assim. Onde que você colocou, Ariane? É aqui, não é? Perguntas. Depois entra no felicidade. Então é aqui que tem. Vamos ler lá o Céu e o Inferno, então? Você quer ler, Ariane? Eu posso ler. Aquilo que eu tinha falado para Norita foi o que eu falei, né? Que eu achava que os espíritos da criação são sempre puros. Assim que eu entendo, mas eu não tenho assim, a gente não, estou estudando, né? A gente está estudando. Eu não sei também se é isso que é o certo. Mas vamos lá. No capítulo O Céu, no capítulo 3, O Céu, do Céu e Inferno, da primeira parte, na página 76 do PDF, ele explica como é que é a formação dos mundos. Então ele fala assim, ó, nessa parte: as atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento, aos conhecimentos que possuem, às suas habilidades, à sua experiência e ao grau de confiança que inspira ao mestre soberano. Não há aí privilégios ou favores que sejam prêmio do mérito. Tudo é apreciado sob o critério da mais estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas apenas àqueles que Deus sabe estar apto a cumpri-las e cuja realização são incapazes de frustrar ou de comprometer. Vou fazer uma pausa aqui. Por isso que se ele está apto e a missão é importante, por isso que eu acho que esse da flor é importante. Mas vamos seguindo. Enquanto, sob as próprias vistas de Deus, os mais dignos compõem o Conselho Supremo, aos chefes superiores é conferida a direção dos turbilhões planetários, e a outros é conferida a direção de mundos especiais. Vem a seguir, na ordem de adiantamento e da subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas daqueles que são encarregados do desenvolvimento dos povos, da proteção das famílias e dos indivíduos, do impulso de cada ramo, do progresso das diversas operações da natureza, até os mais ínfimos detalhes da criação.
Nesse vasto e harmonioso conjunto, existem ocupações para todas as capacidades, aptidões e disposições, ocupações que são aceitas com alegria e solicitadas com ardor, porquanto representam um meio de adiantamento para os espíritos que aspiram se elevar. Aí ele continua. Deixa eu ver se... tem essa parte da inerência. A encarnação, aí que entra a parte da encarnação que ele cita ali no texto, na conversa. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos. Ela não mais é necessária àqueles que ultrapassaram os limites e progridem no estado espiritual, ou nas existências corporais de mundos superiores que nada mais têm de materialidade terrestre. No caso desses últimos, a encarnação é voluntária, de modo a exercer uma ação mais direta sobre os encarnados, para que se cumpra a missão da qual estão encarregados entre os mesmos. Aceitam os espíritos superiores as vicissitudes e os sofrimentos da encarnação por devotamento. Aqui, ao lado das grandes missões confiadas a espíritos superiores, existem outras de todos os graus de importância, consignadas aos espíritos de todos os níveis, onde se pode afirmar que cada encarnado tem a sua, ou seja, tem deveres a cumprir para o bem de seus semelhantes, desde o pai de família a quem cabe o cuidado de proteger os filhos, até o gênio que difunde novas sementes de progresso na sociedade. É nessas missões secundárias que se encontram frequentemente falhas, erros, disserções, mas que prejudicam apenas o indivíduo e não o todo. Todas as inteligências, portanto, concorrem para a obra geral, em qualquer grau a que tenham chegado, e cada uma na medida de suas forças. Umas encarnadas, outras em estado de espírito, por toda a parte, atividade desde a base até o alto da escala, todos se instruindo, ajudando-se, apoiando-se mutuamente, dando as mãos para alcançar a plenitude. Isso é tão lindo, né, gente? Essa última parte, esse último parágrafo. Uhum. Toda a parte, a atividade, todos se instruindo, ajudando, apoiando, dando as mãos para alcançar a plenitude. Muito bonita da doutrina espírita, né? Sim. Muito bonita. O legal disso tudo, né, a gente vê Não que sei tudo... se já ajudou a esclarecer, mas... Paulo, desculpa. Não, é que o legal disso aqui é que a gente vê que em tudo na criação divina, o que existe é a colaboração, né? A gente fez um estudo em grupo, uma época, onde a gente viu um filme, um documentário, na verdade. Você lembra o nome, Ariane? Agora eu esqueci. Que era lá sobre biologia. Da Margulis? Margulis. Lynn Margulis, Terra Simbiótica. É um pouquinho difícil achar, tá? Mas é um documentário muito interessante, porque ela demonstra na biologia que tudo na Terra se conecta. Você vê aquilo, você sai com uma visão totalmente diferente, porque você vê que até as raízes das árvores se conectam umas com as outras pela biologia da Terra, né? Da Terra, dos micróbios, as bactérias, né? E que tudo está em constante evolução colaborativa, né? Sendo falsa essa ideia de disputa, né? Disputa. E aí, isso tudo vai depois chegar na fase do espírito para esse princípio do bem, né? Porque o espírito que sai da colaboração é o que acaba se tornando infeliz, ele sai do estado do bem. E hoje o que reina no movimento espírita é essa ideia justamente de você morrer e querer continuar cuidando das suas coisinhas, né? Das suas dificuldades materiais, querer uma casinha. É por isso que o nosso lar, né, aquelas ideias de você vai trabalhar para ganhar dinheirinho espiritual, para comprar uma casinha espiritual, né? O bônus hora lá. É uma coisa totalmente fora do que seria, né, a doutrina. Diga, Roberto. Nossa, eu nunca tinha escutado isso. Eles falam isso, que tem que trabalhar. Esses dias eu peguei para reler um pedacinho lá,
E tem isso, né? E fala assim, isso aqui é o dinheiro espiritual. Né? Então, não. você não vai trabalhar porque você quer colaborar. Você vai trabalhar porque você vai ganhar um dinheiro para você ter direito a ter a sua casinha. Né? Ai, gente. É. Sem condição, né? É. E, enfim, né? A gente vê que... Eu acho que tem um lugar assim lá. Mas não vai ser um lugar evoluído, né? Ah, sim. Sim. Então você vê, né? Imagina, a gente começando a mudar de mentalidade sobre isso tudo, você, em vez de ficar se preocupando com essas coisas, você saber que você pode ser útil em muitas coisas, né? Já pensou daqui a um tempo a gente poder estar lá cuidando da biologia que vai formar um planeta? Gente, daqui a uns bilhões de anos? Você percebe, Paulo, que responsabilidade, né? Sim. Né? Não pode fazer, tem que ter uma moral muito elevada para fazer isso. Sim. E ao mesmo tempo, é interessante, né? Porque um espírito que está nessa elevação, ele ao mesmo tempo é tão humilde que ele não faz tudo sozinho. Ele coordena para que em uma escala infinita isso aconteça. Gente, nossa. Eu acho que é por isso que a gente não consegue entender se é um espírito, se são dois espíritos, tá além da nossa capacidade cognitiva. Sim, Não vamos ter essa resposta, se é um espírito, sim, se é o espírito natural, se é... acho que não cabe na nossa cabeça, né? A pode gente é ser, muito pequenininho, né? pode ser. Quem quer continuar? Felicidade. Eu posso fazer, se você quiser. Ah, por favor. Felicidade, Sociedade, 10 de fevereiro de 60, médium Eugênie. Sei lá, Eugênie. Qual o objetivo de cada indivíduo na Terra? Quer a felicidade... desculpa, vou começar de novo. Qual o objetivo de cada indivíduo na Terra? Quer a felicidade a qualquer preço. O que determina que cada um siga uma rota diferente é que cada um de nós espera encontrar um lugar ou numa coisa que lhe agrada particularmente. Uns procuram a glória, outros a riqueza, outros ainda as honrarias. O maior número corre em busca da fortuna que, em nossos dias, é o mais poderoso meio de obter tudo. Ela tudo serve de pedestal. Mas quantos veem realizado esse anseio de felicidade? Muito poucos. Pergunte a cada um dos que chegam se atingiram o objetivo a que se propunham. São felizes? Todos responderão que ainda não, porque todos os desejos aumentam na proporção daqueles que são satisfeitos. Se hoje há tanta gente que se interessa pelo espiritismo, é porque depois de perceberem que tudo é quimera, e não obstante querendo alcançá-la, experimentam o espiritismo como experimentam a riqueza e a glória. Se Deus pôs em nossos corações essa necessidade tão grande de felicidade, é que ela deve existir em algum lugar. Sim, confiai nele, mas sabei que tudo quanto Deus promete deve ser dividido como ele. Aliás, Divino. mas sabei, quanto Deus promete, tudo quanto Deus promete deve ser divino como ele. E que a felicidade que buscais não pode ser material. Acho que tem um Pois é. comentário aqui. Eu Podemos... coloquei. A verdadeira teoria do espírito. Do espiritismo. Não, é porque tudo que ele tá falando aqui é aquilo que a gente falou agora há pouco, né, sobre a questão do que é a verdadeira felicidade. Antes, quem está estudando com a gente, a Ariane sabe, né, eu falei várias vezes. Antes, por exemplo, eu era tão perdido que eu ia para um sítio com a família no fim de semana, por exemplo, voltava de lá e a gente volta com aquela sensação de tristeza, né, de quero mais. Ah, já acabou, mas aquilo me perseguia, porque eu estava buscando alguma coisa e eu estava buscando nos lugares errados. Quando eu comecei a estudar junto
pessoal, com o Paulo Henrique, ele começou a demonstrar os princípios lá verdadeiros, né, o espiritualismo racional, que explica a diferença das emoções para as sensações do espírito, né? Aí eu comecei a ver, peraí, eu vou sentir tristeza porque terminou, mas isso não é infelicidade. Eu vou sentir alegria porque eu tô lá, porque eu tô festejando com eles, porque a gente tá brincando, mas isso não é felicidade. O que é felicidade e infelicidade? Quando eu entendi isso, né, quando eu comecei a entender isso, fez assim na minha cabeça, né, porque hoje eu vou com a família e eu passo lá o fim de semana e a gente brinca e tudo mais, e quando termina, eu volto com uma sensação de felicidade porque a gente estava junto e porque eu estou voltando, continuando sendo útil, tendo um propósito do que eu vou fazer. Então, a sensação de, assim, né, só quem, quem passa por isso sabe. E as pessoas, isso é uma coisa que me dói quando eu penso, né, como o mundo está totalmente perdido sobre tudo isso. As pessoas se matam por causa disso, porque elas não conseguem se satisfazer. Eu quero mais, eu quero ser feliz, então a felicidade está onde está nas coisas, para as coisas eu preciso de dinheiro para as festas, e se eu não tenho dinheiro, eu vou fazer o que for possível para ter dinheiro. E aí você cai até nisso, né? Você precisa tomar do outro, o outro tem muito, eu tenho o direito de ser feliz como ele é, né? Então é profundo o negócio aqui. E aí, só para terminar, né? O movimento espírita, como as religiões também, continua fazendo a mesma coisa, né? Prometendo um pedacinho no céu e lugares, né? É você feliz em nosso lar. Eu quero morrer, deixar essa droga dessa terra, desse planeta, para ser feliz em nosso lar, né? Difícil. Continue, Ariane, por favor. Vinde a nós, venha a nós todos os que sofrem. Venha a nós todos os que necessitam de esperança, porque quando tudo faltar na terra, nós aqui teremos mais do que reclamam as nossas necessidades. Mães desesperadas, que vos lamentais sobre um túmulo, vem aqui. O anjo que chora vos falará, vos protegerá, vos inspirará a resignação às penas que suportares na terra. Todos vocês, né, todos vós, que tendes insaciado a necessidade da ciência, dirijam-se a nós, pois somos nós, não, pois somente nós podemos dar ao vosso espírito o alimento necessário. Isso é da ciência. Vinde e a nós saberemos achar um alívio para cada ferida. Por mais abandonados que pareça, há espíritos que vos amam e estão prontos a vos provar. Fala em nome de todos. Desejo que venham pedir conselhos, pois estou certa de que voltará com a esperança no coração. Isso aqui agora que eu li me lembrou o Paulo, que ele sempre fala que, o Paulo aqui, nosso amigo, ele sempre fala que ele deixou um tempo de falar com a avó dele, que está no outro plano, e ele fala assim, vem falar, aqui ele está falando, vem falar comigo, né? Lembrou isso, né? Sim. Que é o chamamento dos espíritos para a gente entrar em comunicação, sim, com eles, né? Que eles têm muito para falar para a gente, né? Sim. Quanto mais eu estudo, mais eu me pergunto, gente, dá vontade de pegar meus familiares reunidos assim e falar, gente, vocês não têm vontade de perguntar para ela como que foi o desligamento dela? Depois de todos esses anos dentro do centro, como médium e tudo mais, como foi para ela o processo de desligamento, tudo que ela passou, tudo que ela tem para dizer para nós? Roberto, desculpa. E o que eles falam, Paulo? Não, eu não fiz Ele essa falou, pergunta desse jeito ainda. Você não fez. Entendeu? Entendi. Mas eu vou fazer. Entendi. E a gente vê eles o tempo todo instigando essa comunicação. No Livro dos Espíritos também eles falam, né? Importantíssima. A Roberta aqui perguntou, né? Qualquer um pode fazer evocação? E essa pergunta foi muito boa, porque eu fui fazer uma pesquisa. Mas antes de falar, diga, Norita. Então,
Essas perguntas você pode fazer direto para ela, né? Diariamente. Entrar em comunicação com todos que partiram. É aquilo que a gente já falou nos outros encontros, né? Sim. Aquela crença que nós... A crença que nós tínhamos lá de que não poderíamos nos comunicar com eles já foi por terra. Sim. Então, eu acho que nós temos que treinar diariamente esse contato. Sim. Você me lembrou bem, porque eu vou fazer isso também. É por isso que a gente está estudando o livro dos médiuns, né? Mas eu não sou médium. E a gente tem a intuição, nossa, tem hora que eu tenho certeza que ela vê umas intuição aqui brava, que a gente escreve, fala e tal, mas é diferente de você ter uma comunicação direta por um diálogo, né? Diga, Gleison. Só uma dúvida aqui que eu achei interessante, essa questão de evocação, porque antes de ontem, na terça, eu cheguei lá na reunião e a gente está passando por alguns problemas muito sérios lá. E eu falei, por que a gente não faz a evocação, né? Porque aí o diretor lá falou assim, porque a gente não tem a gente não consegue saber quem realmente é o espírito, né? Aí eu indaguei da seguinte forma, mas se a gente não consegue, como que a gente vai confiar então nas mensagens passadas aqui nessa mesa? Aí eu gostaria de perguntar para vocês que têm bem mais experiência, no que se fazer, o que pode se fazer na hora dessa? Eu posso evocar, né, o espírito que está causando alguma coisa, eu não posso. O que a gente precisa se preparar para fazer tal evocação? Ou é simples, um exemplo, meu pai desencarnou há 7 anos. Eu posso falar, ou a gente pode evocar ele, mais ou menos, como que seria isso? Essa é toda a problemática que Kardec aborda constantemente, né? De como você fazer tudo isso, como você julgar. Diga, Norita, enquanto eu pesquiso aqui. Eu vou dar minha opinião. Eu fiz muito isso. Inclusive, pai se comunicou, e isso foi feito em casa. Meus colegas aí, queridos, já sabem da história, né? Mas vinham, se aproximavam, eu já estava naquele horário e eu recebia as comunicações, sim. E Kardec ensina isso na literatura dele, né? Só que a gente passou batido e foi se bloqueando, mas centro espírita eu não sei, porque pela última vez que eu fui, não sei se eles vão fazer isso que você gostaria, mas em outro ambiente talvez você possa fazer. Sim. Diga, Gleison. O que eu indago, né, a questão da bagagem que a gente possa fazer a interpretação e o preparo, né, tanto no caso do mediador, né, do médium. A grande questão é essa, o centro, ele se recusou. Porém, como eu já tinha feito uma prece antes, né, eu evoquei um dos espíritos que estava causando aquele mal, né, eu pedi para que direcionasse ao médium mais ostensivo. Ele chamava Uriel Sadraque, né? Esse espírito. Por que vocês me evocaram? Eu falei, e agora? Né? E agora? Não, ninguém. Aí viram que eu fiz a evocação, que era um espírito e meio bravo, sabe? Um espírito de uma pessoa muito bruto, rústico, sistemático. E assim, eu não sabia eu acho se ele moralmente ele não era elevado, mas intelectualmente parecia-se um fazendeiro muito rico, muito mal, né? Por que vocês... E falaram assim, o problema não é comigo, não somos nós que estamos aqui, o problema é de vocês. E isso aí eu já tinha falado antes. Essa questão, Norita, eu achei interessante que você falou, a gente pode invocar, mas no caso, né, eu penso assim, um médium que esteja ainda se conhecendo doutrina, né, há algum perigo para ele de fazer isso? Né? Como que se procederá
a isso. Posso só, antes de continuar, Roberta? Liguei. A minha pergunta é para a Norita também. Eu queria saber como é que ela fez essas evocações. Tá, então tá na sua mão, Norita. Depois eu falo. Tudo é pelo pensamento, né? Que a gente passa Sim. o dia sendo influenciado, tem um intercâmbio o tempo todo. Então, era por pensamento. E os espíritos que chegavam até mim, era por pensamento também. Uhum. Então, teve parentes meus que eu identifiquei pela alegria, outros Uhum. pela tristeza. Mas a evocação é pensar na pessoa. Você Sim. pensa, você está em condições de passar alguma mensagem, porque em muitos casos o espírito não se comunica porque ele não pode, Sim. ou ele não está em condições, ou ele já está encarnado, Sim. né? Então, a evocação é pensamento. Tá. Mas você é médium? Sim. Ah. Cíntia, diga aí, depois eu falo. Tá, rapidinho. Eu não sei se eu estou errada, mas eu tenho a impressão que a gente às vezes está evocando sem perceber que está evocando, Sim, exatamente. né? Então, assim, às vezes a gente já está fazendo sem perceber, né? Acho que a questão ali é o grau da mediunidade, se o espírito está autorizado ou não, e o quanto a gente consegue, eu não digo interpretar, mas compreender os sinais, né? De Sim. repente, não sei. Quando colocar aqui na tela de novo, é um artigo que eu sugiro vocês lerem lá no nosso site. É só vir aqui e pesquisar por pesquisa. Vai aparecer pesquisador. O papel do pesquisador e do médium na comunicação com os espíritos, né? É um artigo bem interessante que a gente elaborou em cima de um estudo sobre o livro dos médiuns, sobre algumas evocações ali de Kardec, né? E assim, toda a problemática aí é o seguinte: você pode ter. É uma evocação particular? Se é uma evocação particular, você está evocando o espírito da sua mãe, da sua avó, você vai saber se é ela ou não. Ela vai te dar coisas ali que você vai falar, não, é ela, eu sinto que é ela, eu percebo que é ela, né? Não é. Você quer evocar o espírito de Allan Kardec, né? Aí vem toda a questão, né? O que é que ele está dizendo ali nas entrelinhas? Tem um grupo, né, que eu tive contato aí, que ele diz que evoca Allan Kardec. Não questiono que evoque e que ele possa se comunicar de maneira alguma. Muito possível, né? Mas teve um certo artigo que eles apresentaram onde Kardec, o suposto Kardec, disse ali uma coisa que seria contrária à conclusão doutrinária que se tinha antes, né? Ali eu falei, opa, aí, ó, aqui tem uma... Mas por quê? Porque aquele grupo, ele está com a mentalidade ainda da falsa ideia de você nascer para pagar pecado, débitos e tudo mais, inserido na adulteração, e eles não querem admitir a adulteração. Então, veja, porque eles estão apegados a uma coisa e eles não querem admitir que estejam errados, né, que houve uma adulteração ali, eles se abrem para um problema. Hoje, se eu fosse evocar Kardec, vai para querer conversar com ele, o que eu ia fazer hoje? Até hoje, eu me mantenho na dúvida sadia, no seguinte sentido. Para mim, por exemplo, na questão da adulteração, é muito evidente que não pode ter sido Kardec. Mas e se foi? Então eu me mantenho nesse estado. Por quê? Eu vou evocar ele, se eu for evocar ele, o que é que ele vai falar ali? É o papel que Kardec fazia, né? Nas entrelinhas ali, nas coisinhas que ele ia juntando daqui e dali com o espírito com o espírito e com o outro, o que é que ele ia pegando ali para formar as conclusões, né? Para avaliar aquelas hipóteses. Na questão de um espírito inferior, isso o próprio São Luís eu acho que fala no livro dos médiuns. Você é um médium iniciante, pouco conhecimento do espiritismo, não evoque.
sozinho. Não evoque. Não evoque sozinho, principalmente, porque você não vai ter suporte ali, né? Na Revista Espírita de 58, lá em outubro, tem um artigo, Obsedados e Subjugados. O rapaz começou a psicografar e ficou animado com aquilo. Nossa, que legal. E começou a psicografar. O espírito que falava ali, falava em nome de Jesus, falava de Deus, mandou ele jejuar por vários dias, começou a falar que ele tinha que se submeter sem nenhum tipo de questionamento e tudo mais. Até que no meio ali das comunicações, o pai dele consegue escrever ali rapidinho, vai falar com Kardec. Ele vai falar com Kardec, Kardec vê, começa a falar com ele, ajuda e ele consegue se livrar daquela obsessão, né, que ele estava entrando, aquela fascinação. E o espírito também acaba sendo ajudado. Então é justamente toda a problemática, né, que por isso que o estudo da Revista Espírita é tão importante. É aqui que tem muitos desses detalhezinhos. Diga, Norita. Eu só gostaria de complementar para ver isso. No meu caso, eram mensagens consoladoras que eu recebia. Uhum. Entendeu? E quando eu me evocava, era sempre alguém conhecido da minha família, sim, mas era basicamente isso. Sim. Tá? Diga, Cleison. Eu só queria agradecer, né? Porque igual eu falei, né? Até o Edu, aí é a companhia de estudos aí, eu falo assim, essa questão de eu ter evocado esse espírito, né? Que na realidade era o espírito que estava na casa, eu fiz algumas evocações e é justamente isso, né? Que eles falam, a gente não sabe, né? E a febre não aconselha, tal. Então existe um certo problema aí que a gente já está se desligando a isso. Mas eu queria te agradecer, Norita, né? Por mais que às vezes seja uma pergunta assim que meio que notória ou muito fraca, mas para mim fez uma grande diferença, porque eu acho que hoje eu consigo evocar parentes, né? Mais familiares, que eu sei que, igual você mesmo falou, porém já alguma coisa maior, a gente precisa mais de um grupo, né? Ou um estudo maior, de uma bagagem, né? De estudos maior, tá? Sim. Muito obrigado aí pelas perguntas, pelas respostas. Muito obrigado. Liane? Uma experiência que eu passei uma vez, logo que meu pai faleceu, sabe? É difícil quando morre o pai, a gente tem muita coisa para resolver, tá triste. Bom, todo mundo, quem já teve o pai que faleceu, já aconteceu isso. Na situação, sei lá, aquelas mãe que fica sozinha. Então, um dia, eu sou católica, eu fui na igreja e estava tendo uma missa, que era uma missa de 7º dia de uma conhecida. Aí eu falei, nossa, meu pai. Aí eu sabia que ali eu estava protegida, né? Porque eu podia falar com o espírito ali, porque eu estava protegida, estava dentro da igreja. Olha a minha mentalidade, mas tudo bem. Aí eu falei, pai, como é que eu faço para resolver isso? Me ajuda, né? Aí ele falou assim, se vira, aqui eu tenho, porque ele tinha acabado de morrer, assim, tinha acho que 2, 3 meses que ele tinha morrido. Eu tenho muita coisa para fazer, eu não posso resolver isso, não sei se tem que se resolver aí. E ele falou, agora eu tenho que ir. Quer dizer, você pode pensar assim, não era teu pai. Não, mas meu pai falaria isso. Ele falava assim, Ariane, pensa numa possibilidade. Pensa as possibilidades que você tem. Ali ele foi mais rápido, mais sucinto, né? Mas eu não tenho dúvida que foi ele que falou isso. Até hoje eu lembro disso aí e eu falo, nossa, ele me ajudou mesmo, porque quem tem que resolver somos nós que estamos aqui. Não adianta eu pedir ajuda para ele, né? Quem tem que... Ele falou assim, se vira, eu tenho muito o que fazer, eu estou bem, mas agora eu não posso fazer isso aí para vocês que tem que se resolver. Sim. E realmente, a gente está aqui no mundo, a gente tem que resolver. Como é que eu sei que era ele? Não sei, acho que é porque a gente é filha, sei lá. Enfim, era isso que eu queria dividir com vocês. Não sou médium, mas assim, são coisas que a gente sabe que acontece, né? Sei lá. Eu acho que você é, sim. Eu sei. acho que sim. Intuição, né? Intuição, é um tipo, né? Sim. Aí só lembrando que esses espíritos, muitos deles estão em sofrimento, né? É o que você falou uma vez, né, Paulo? A gente fica com medo e é um espírito ruim, mas ele está em sofrimento. Às vezes ele está precisando de nós.
né? Só para comentar, naquele artigo lá que eu falei para vocês, eu coloquei no grupo, ele cita ali o falso Padre Ambrósio, mas eu acho que eu não coloquei o ano, tá? É na Revista Espírita de 58, em julho, o falso Padre Ambrósio. A leitura da Revista Espírita é muito legal, porque a gente muitas vezes riu junto com as evocações aqui, porque nessa do Padre Ambrósio, Kardec evoca o falso que estava se passando pelo Padre Ambrósio, evoca o amiguinho dele que estava junto, e evoca o espírito do Padre Ambrósio, coloca os três ali na sala da diretoria e fala, vamos conversar. Por que vocês estão fazendo isso? É muito legal. Bom, só para voltar aqui. Eu vou terminar aqui a comunicação. Nota. Tá, termina, depois eu leio o comentário ali. Sim. Um instante depois, o espírito de novo escreveu espontaneamente. Mais de uma vez, vem um sorriso aos lábios de certos ouvintes. E se o médium não percebe, percebem os espíritos. Mas não tem mais. São os que mais riem, que mais crerão depois. Nós os perdoamos, porque um dia poderão aprender de arrepender da ironia. Estou certa de que, se perto de cada um de vós, senhoras, se apresentasse um ser perdido e que tivesses amado, para avivar uma lembrança, mudareis o sorriso de incredulidade em suspiro, e ficareis felizes ou ansiosas. Ficais tranquilas, vosso dia chegará, e serás tocadas pelo coração, que é a vossa corda mais sensível. Eu a conheço. Vou dar uma lição aqui. Sim. Eu achei interessante ela voltar para falar isso, porque foi justamente para mostrar para aqueles que estavam rindo ali sozinhos, né, entre si, para mostrar, ó, eu tô vendo o que vocês estão fazendo aí, né, para dar uma cutucada mesmo, né. Deixa eu encostar aqui um parente que você gosta, uma pessoa que você ama, aí eu quero ver se você vai rir, né? Olha você só, vai aí comentar depois? a Roberta perguntou se qualquer um pode fazer evocação, né? Tudo que a gente falou, sim, a gente faz constantemente. A gente chegou a ver artigo, né, de espírito que falou, meu, eu acabei de morrer, esses povos já tá falando mal de mim aí no cemitério, né, no enterro. Aí, olha só. As palavras do poeta, isso aqui são trechos, tá? As palavras do poeta correram como um sopro sonoro sobre essa assembleia. Elas fizeram estremecer vossos espíritos, evocaram minha alma, que flutua incerta ainda no éter infinito. Na Revista Espírita de 65. Ou seja, as palavras do poeta evocaram a alma dela, né? Tá. Revista Espírita 59. Quereis nos dar a vossa opinião sobre a maneira pelo qual o Sr. Gounod interpretou o vosso pensamento por meio da música? Resposta. Isso aqui é o espírito de Goethe. Gounod evocou-me sem saber. Ele me compreendeu muito bem. Eu, músico alemão, não teria feito melhor. Ele pensa, talvez, em músico francês. Ou seja, o espírito está falando, o cara lá, né, compondo aquela peça, evocou ele sem saber, pelo pensamento, né? Não sei porque está tão ruim isso aqui, está tudo colado, mas enfim. Na Revista Espírita de... eu copiei do PDF. Revista Espírita de 65. Como ele é médium, assim como a sua mulher, evocou o espírito perturbador, que concordou com o fato e se excusou, dizendo: eu queria vos falar, porque sou infeliz e tenho necessidade de vossas preces. Há muito tempo faço tudo o que posso para chamar a vossa atenção. Bato em casa, vos peguei mesmo pela orelha. Nada lhe fez. Então pensei que, fazendo a cena da noite última, vos lembraria de me chamar. Vós o fizestes e estou contente, mas vos asseguro que não tinha nenhuma má intenção. Prometei-me chamar-me algumas vezes e orar por mim. Então, eles estavam tendo um problema lá, o espírito perturbando, né? Efeitos e sei lá o quê. Eles evocaram e ele falou: obrigado que vocês me evocaram, eu estava precisando falar com vocês. Queria prece, queria ajuda, né? Isso aqui foi lá do começo, ó, no artigo da Revista Espírita 58.
São Luís nos havia prometido em uma das sessões da sociedade uma dissertação sobre a inveja. O Sr. D, que começava a se tornar médium e que ainda duvidava um pouco, não da doutrina da qual era um dos mais fervorosos adeptos, que compreende em sua essência, quer dizer, do ponto de vista moral, mas da faculdade que nele se revelava, ele evocou então São Luís, em seu nome particular, e lhe dirigiu a seguinte pergunta: consentirias dissipar minhas dúvidas, minhas inquietações sobre minha força mediúnica, escrevendo por meu intermédio uma dissertação que havia prometido à sociedade para terça-feira? Resposta: sim, para tranquilizá-lo, consinto. E aí ele escreve esse artigo lá que é o da inveja. Então veja, né, evocações o tempo todo, por toda parte, sem os mistérios que se colocam hoje em dia, né? Diga, Ariane. Então, vocês estavam falando aí que tinham medo, assim, não medo, né, mas não sabem direito como fazer para evocar. Aqui, a maioria das evocações que a gente vê, o espírito nunca vem sozinho, ele sempre vem com um outro espírito que é um pouco mais elevado que ele, ou um mentor, não sei, eu não me lembro direito. Por exemplo, São Luís sempre vem com alguém. Aliás, alguém sempre está com São Luís, não sei se é por causa da casa, que era a revista dos espíritos lá de São Luís, que era o mentor, né? Sim. Ou se era porque ele sempre acompanhava as pessoas, ele que trazia as pessoas, os espíritos. Mas tem várias vezes também que Kardec pergunta primeiro para São Luís, né? Podemos evocar fulano de tal? Então, e aí, São quando Luís ele já está lá no meio, né? A gente já ele responder, esse espírito aqui não vai te ajudar, esse espírito aqui não tá, sei lá, não tá pronto para isso. E outras vezes sim. Diga, Norita. Então, normalmente a gente pede o concurso dos nossos mentores, né? Sim. Para que eles estejam com a gente e traga, para quem está iniciando, traga os bons espíritos que estejam precisando se comunicar. Tem que estar apoiado e amparado sempre. Primeiro porque, assim, em Deus, né? Você imagina, eu começo a achar que eu sou o cara, eu desenvolvi mediunidade, eu sou o cara. Jesus, vem aqui, estou te evocando, Jesus, agora a gente vai conversar, eu quero saber todas as verdades. Quem não vai vir não é Jesus, vai ser o outro, né? E ele vai me fascinar, vai me obsidiar e tudo mais. Agora, eu entendo e eu quero fazer o bem. Espírito do assassino que morreu aqui na minha esquina, eu gostaria de te evocar e saber como é que você está. Antes de fazer isso, né, idealmente, espírito ou guia, meu familiar, seja quem for, posso evocar esse espírito? Tem utilidade? Né? Diga, Gleison. Desculpa, você poderia ter terminado a sua conclusão aí. É só essa questão que a gente foca muito, né? Da vibração, né? Da gente alinhar com o espírito. Como que funciona essa questão da evocação? Supõe-se que eu evoque vamos falar aqui, uma pessoa que foi muito amável. Vamos falar melhor, Chico Xavier. Como que estaria esse alinhamento? Porque fala-se muito que a gente tem que fazer as preces, acalmar os corações, e para que a gente consiga elevar as nossas vibrações, para que a gente consiga a comunicação com o espírito um pouco mais superior, pegar uma faixinha ali, a faixa dele está aqui, a nossa está aqui, a gente consiga pegar isso aqui, para a gente ter uma pequena comunicação. Como que funciona isso aí? O que vocês poderiam me falar? O espírito superior, isso é uma coisa muito legal, né, Ariane? O espírito superior, ele serve. Jesus serviu. Jesus se abaixou para lavar o pé dos outros, né? Então, esse é o primeiro ponto. Existe essa ideia, né, de que, agora eu tenho que fazer tudo isso e tal para me conectar com ele. Isso não é verdadeiro. Depende de onde está a sua cabeça, né? Onde está a sua mente? Porque tem muita gente que não vive o espiritismo fora do centro, que fora do centro não faz nada de bom, né? Aí chega ali no centro, coloca a máscara, né? Hoje eu vi, eles até me responderam lá, né? Falam que ele encarna o espírita, né? Quando entra no centro. Ele incorpora o espírita quando entra no centro. Incorpora o espírito.
E aí, não adianta, a pessoa pode ficar lá rezando o Pai Nosso, fazendo o que for e fazendo lá que está se levando, mas do que adianta se a verdadeira mentalidade dela não está ali, ela não está entendendo? Então, assim, neste momento, né, que a gente está aqui, digamos que a gente está num grupo mediúnico, está todo mundo querendo fazer o bem, está todo mundo alinhado e não está querendo ficar criando coisa nova, ouvindo qualquer coisa e aceitando. A gente quer evocar porque a gente quer saber dele, o que ele, enfim, seja o que for, né, com toda a seriedade. A gente vai se reunir antes, a gente vai conversar sobre aquilo, a gente vai falar o que seria legal da gente perguntar, os cuidados que a gente tem, que a gente tem que ter ao máximo possível. Kardec fazia isso, né? E aí a gente vai evocar. Pronto, né? Entra nisso aí, já te deixo, Ariane. A questão Claro, termina. de por que, eu já falei algumas vezes, né? Por que a gente não faz prece? Tem grupos, desculpa, gente, me incomoda um pouco isso, que você entra lá para fazer um estudo, a gente vê, né? E é 5 minutos de prece, não sei o que, e fala, e fala. Tá, pode ser legal, bonito, mas assim, se cada um de vocês que estão aqui não estão com o pensamento aqui, né? Não estudar, não querer aprender e tudo mais, do que adianta ficar falando um monte de coisa no começo, né? A gente tem que estar nisso, senão a gente fala, daqui 15 minutos a gente está brigando, né? Diga, Ariane. É só acrescentar aquilo que a Norita falou no comecinho, que começou essa de médiums, né, de fazer evocações, que ela falou, se a gente fala assim, que os bons espíritos me ajudem, quero falar com, se me for permitido, quero falar com fulano, ou, como eu te falei, com meu pai. Pronto, isso aí já é uma prece, já é você se acalmar, já, se você for sincero, ele vai te demonstrar, vai te ajudar. Agora, se você quiser, pensando com ironia, como essa moça aí falou, vocês estão com ironia, vocês vão ver depois, sabe? Porque tem espírito que fica, mesmo a gente achando, a gente tá com a cabeça boa, não, lá dentro tá, eu tô com inveja, olha a roupa dele, olha a cara dele, sei lá, né, que a cabeça da gente é fogo. Mas, então depende muito daquilo que a gente traz dentro da gente, né? Assim que eu penso. Sim. Eu queria mostrar só duas coisas aqui. Cíntia, fala aí, não tinha visto. É rapidinho. Não, então, o Paulo, eu concordo e entendo o que você fala em relação à prece ou à oração no início da reunião, mas aconteceu uma das coisas que aconteceram comigo, que me fez mudar esse pensamento. Meus filhos, eles estudam numa escola católica. E tem um menininho na sala da minha filha que ele tá com muito problema de comportamento, ele grita, a professora não tá dando conta dele. Ele deita no chão, e aí a minha filha chega mal, fica preocupada, comenta, e ninguém faz nada. Ninguém sabe lidar com a situação. Resumindo a história. Ele não quer assistir aula, fica pedindo para copiar a resposta dela, ela fica estressada. Eu fui conversar na secretaria. Eu cheguei de manhã e eles estavam fazendo a oração. Na oração, Jesus dizia para ajudarmos uns aos outros. Acabou a oração, eles fizeram o hino, porque todo dia tem o hino do país. E eu lá, né? Só que tava todo mundo blá 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 blá, todo mundo aspas, né? Blá 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 blá. E aí eu fui conversar com a vice-diretora. E aí ela, não, mas você tá aqui falando da sua filha e você, ela meio que fez assim, você tá falando o quê do menino? Ele não é seu filho. Eu falei, desculpa, a senhora escutou a mensagem de Jesus agora há pouco? Que a senhora estava assim, ó. A senhora escutou? A gente está aqui para cuidar um dos outros. O que eu estou dizendo é, esse menino precisa de alguém para olhar por ele. Se a escola não está olhando, quem vai olhar? Porque a gente não sabe o que está acontecendo com a família dele. A professora não está dando conta. Você acha que uma criança de 8 anos de idade vai conseguir ajudar a outra? Falei, não estou entendendo o propósito da escola. Pronto, acabou, mudou, entendeu? Agora, se eu tivesse chegado depois da prece, da oração, não teria resolvido o problema. Você entendeu? Sim.
Então, Sim. meio que, assim, isso mudou na minha cabeça, me fez pensar diferente, sabe? Porque é diferente quando você faz oração junto. Não, É eu não digo de maneira nenhuma que não seja importante a prece, né? Mas sim que o que manda é o que a gente é e onde está a nossa mentalidade, né? Isso sim. Porque tem muita gente rezando e faz tudo ao contrário, né? É justamente isso. Eu entendi, eu concordo, entendi o que você falou. Só quis dizer assim, pode trazer uma surpresa, entendeu? Boa. Sim. É isso. Aqui, olha. E outra coisa, né? A prece não é aquela coisa que você vai ficar só recitando qualquer coisa, é um pensamento que seja, né? É uma atitude. Os espíritos constantemente a gente vê agradecendo ali Kardec, simplesmente porque eles endereçaram a eles uma palavra ali, né? A gente deseja o seu bem, que pedimos que Deus ilumine você, digamos, né? Pronto, ele se sente acolhido, né? Queria só mostrar aqui sobre isso, né? Eu lembrei que a gente leu isso aqui no mês passado. É um conselho de família. Isso aqui eu achei interessante, né? O Espírito falando. A prece mais agradável a Deus é o trabalho útil, seja qual for. Ou seja, né? Você ser útil. Você ser útil. Porque você ser útil é você estar no bem, né? Eu repito, a prece apenas prova uma boa intenção, bom sentimento, né? Mas só produz um efeito moral, porque é tudo moral, né? Ou seja, ela produz o efeito daquilo que é o que você tem, né? O efeito dela é moral de acordo com você, né? E só para terminar aqui, ó, no mês passado, fevereiro, história de um danado. Olha como Kardec começa. A São Luís. Teria bondade de nos dar algumas informações sobre esse espírito, já que ele não pode ou não quer dá-las? E aí São Luís continua falando, vai falando sobre ele, né? Aí, faz aqui várias perguntas. Eu ia falar que, lembra nas primeiras evocações lá em 1858, ele faz, acho que de umas 10 evocações, aí na 11ª ele fala assim, usamos a mesma introdução da evocação anterior. Sim. Lembra? Sim. Então, é aquilo lá, aquela coisinha. Era uma coisa simples, né? Aí você vê coisa aqui, ó, simples. ele conversou com São Luís. Oi? Bem parecido com isso que a Norita falou. Peça aos bons espíritos nos ajudarem, queremos falar com tal pessoa, ou com tal espírito. Olha só, né? Antes de falar com o espírito lá que estava assombrando, ele pergunta para o espírito familiar, pode dizer algo a respeito do espírito da Castelão da Ri? E ele fala, evoque-o. Ele é mau? Verá. O que é preciso fazer? Não lhe falar se nada tem a dizer. Se lhe falarmos para lamentar seu sofrimento, isso lhe fará bem? A compaixão sempre faz bem aos infelizes. E aí, então, ele evoca o espírito de Castelão da Ri e segue aí 100 perguntas, eu acho, ao todo. Muito legal essa evocação também, né? Então é isso. Legal, gente? Muito bom, ótimo, adorei. Gostei muito, de verdade, viu? Eu também. Gostei muito, tá ficando muito rico o nosso grupo. Para mim foi muito bom, tá? Cada dia que passa, a gente vai ficando mais assim, mais completo. Muito bom. Feliz. Aí a gente vai se conhecendo melhor, mesmo que seja desse jeito virtual, e a gente já sabe aquilo que é bom, o que as pessoas gostam mais, que gostam menos, né? Onde vai aprofundar mais. É interessante. Sim. Eu fiquei quietinha, só prestando atenção hoje, assim, assimilando. Hoje eu quero prestar bem atenção, ver como é que rola a dinâmica, mas eu gostei demais. Demais mesmo. Para de gravar.